E falando agora de economia, a gente estava nesse papo já que ao longo da semana importantíssimo sobre a discussão do corte de gastos. A gente acompanhou hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que o governo deve anunciar ainda essa semana as medidas de controle de gastos públicos. Ele vai se reunir hoje à tarde com o presidente Lula. A gente falou aqui na abertura, ele ia viajar para a Europa essa semana, mas cancelou a viagem a pedido de Lula. Não chegou a antecipar detalhes do pacote de revisão de despesas, mas a gente já vem adiantando aí que deve incluir programas sociais, como o benefício de prestação continuado, seguro-desemprego e o abono salarial. A gente vê a repercussão como um todo dessa questão econômica, o dólar disparando, chegou até a bater 5,86, né, Reinaldo? E aí depois dessa declaração de hoje do Haddad, a gente viu a moeda começar a recuar. A gente está acompanhando essas movimentações importantes da economia, mas o que a gente pode esperar agora? Essa sinalização só dele não ter viajado e estar fazendo a reunião e dar essa declaração já acalmou um pouco a situação, Reinaldo, mas o que a gente pode esperar em si desse anúncio e se será suficiente e dentro também da lógica dessa preocupação do mercado que você tanto falou com a gente aqui ao longo da última semana, será suficiente nesse sentido, Tio Rei? O que a gente pode esperar dessas medidas a serem anunciadas? Vão ser estruturais? Não vão ser detalhes? O que a gente pode ver daqui até o fim da semana, de acordo com o ministro Fernando Haddad? O dólar está caindo agora 1,72, vi, uma queda importante, né? Sinal de que tem muita especulação aí também, né? Porque, veja só, da elevação de sexta-feira, uma elevação brutal, para a queda agora, aconteceu o que, além do que o Haddad disse, não, nós vamos cortar gastos. Mas ele já tinha dito que ia cortar gastos, né? É que botaram na cabeça que tinha que ter data, né? É, e não tem a data. Se não cortar até a próxima semana, né? Ainda ontem tentaram outro movimento especulativo para hoje, finalmente não. Ainda bem que não funcionou, né? Que o Lula foi falar sobre Enem, perguntaram sobre corte de gastos, ele diz não fala sobre corte de gastos. Assim, Lula se nega a falar sobre corte de gastos, mas não colou, né? Esse movimento de especulação não colou. Que é uma coisa absurda, né? Ah, vamos ver, né, o Nath? Você, enfim, os nossos telespectadores, internautas, né, já deve ter ouvido, já deve ter ouvido falar do gigante Adamastor nos Lusíadas. Tem um trecho maravilhoso, né, que ele se apaixona pela Tétis, o Adamastor, que é um gigante, né? Aí ela diz assim, que amor de ninfa será bastante para o tamanho do gigante, né? A ninfa dizendo, nossa, eu sou só uma ninfazinha, né? Não dá, né? Não rola, Quem né? que é aí a ambição do governo? Quem que é o orçamento aí? O que tem Não, que não, caber não é o onde? mercado. Que amor de ninfa, que amor de. Que corte será o bastante para o tamanho da expectativa do gigante mercado? O mercado quer? Né? O que ele quer? Vamos ver. Eu costumo brincar, eles querem forcar o último aposentado com a tripa do último beneficiário do benefício de prestação continuada. Se for isso, né, para lembrar e inverter o lema dos anarquistas, né? Enforcar o último padre com a tripa do último capitalista, né, do último burguês. Ali, enforcar o último aposentado com a tripa do último beneficiário. Vamos ver que o mercado espera. Agora, veja só, o governo fez um arcabouço fiscal, né? Fez um arcabouço fiscal. Eu, à época, se forem recuperar os vídeos que eu andei falando na rádio e tal, eu achei que era muito ousado o que se tentou, as metas, eu teria feito metas mais menos ambiciosas e num prazo alargado no tempo, mas foi entendido que era necessário uma espécie de um choque de credibilidade que eu também achei que nem precisava, porque com a devida vênia, né? Quem não tinha credibilidade que o Bolsonaro fez no último ano de governo. E mesmo assim, alguns analistas ficam aplaudindo, né? Um rombo de 300 bilhões para tentar se reeleger, né? E se fala pouco disso, infelizmente, né? Porque o Paulo Guedes sai como o grande responsável fiscal, que é uma piada, né? Macabra.
para do ponto de vista numérico. Agora, se fizer o arcabouço, está feito. Toda essa especulação que está aí, que é especulação, que não justifica o dólar estar nessa altura, mas nem a pau, Juvenal, né? Não, não é justificável. Não é justificável você ter o dólar que chegou a um patamar do Brasil da pandemia. Então, olha os riscos que estavam embutidos no Brasil da pandemia. Ninguém sabia que diabo ia acontecer, mesmo, né? Até foi menos grave para o Brasil do que se imaginava, mas ninguém sabia que o dólar tenha chegado ao mesmo patamar agora. Então seria dizer, como dizer, hoje nós vivemos um risco semelhante ao risco que nós tínhamos naquele período. Isso é estupidamente mentiroso, né? Isso é estupidamente mentiroso. Agora, o que o mercado está dizendo? Eu quero que você vai cumprir o arcabouço? Vai cumprir o arcabouço. Para cumprir o arcabouço, tem que fazer o quê? Bom, para cumprir o arcabouço, vai ter de fazer corte de gastos claro, vai acabar pegando uma parte do social, porque as despesas obrigatórias estão crescendo a um ritmo que se considera lá na frente insustentável. Então, vai ter que dar um jeito, dar uma encolhida nas despesas obrigatórias, né? Para que sobre um pouco mais de dinheiro para as despesas discricionárias, que é o dinheiro livre que o governo tem para mexer. E vamos ver como é que o Congresso vai se comportar, porque é claro que terá de ter uma PEC para fazer isso, né? Isso já está combinado, né? O Lira até quer usar o Elmar Nascimento, fazer as pazes com ele, né? Ele foi preterido na sucessão na Câmara, quer usar o Elmar Nascimento. O Te dou Elmar aqui o Nascimento, seu desafio, tio Rei. Assim, ó, a gente tem 5 minutinhos, assim, com o desafio de fazer colocar todas as ambições do governo ali dentro do orçamento, aqui de colocar essa análise em 5 minutinhos para a gente falar justamente dessa questão que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Então, Arthur Lira escolhendo o deputado Elmar Nascimento para ser relator de um projeto de lei relacionado às emendas, as famosas emendas parlamentares. O que significa esse gesto nesse contexto todo de Kikiki disputa pela presidência da Câmara? Não, ele está querendo Elmar Nascimento para ser o relator dessa PEC Desse do controle de projeto, gastos. exato, da emenda das É, emendas. do controle de gastos, não é das emendas, não, é do controle de gastos. Que é uma função importante, que é justamente para fazer encaixar ali a conta, né? É, enfim, o Lira está aproveitando. Agora, vamos ver, porque seria desejável também, e até agora não há nada, né, nenhum sinal, né? Seria desejável também que houvesse um controle sobre as emendas. Aí sim, porque aí é um outro projeto, né? Essa emenda, as emendas parlamentares, elas continuarão a crescer sem limite ou elas vão entrar também no arcabouço? A ideia é que entre no arcabouço também. Então, porque tudo isso que se quer fazer aí nem é para esse ano, é para o ano que vem. É para o ano que vem que as contas estão estouradas, né? É, Então, o Lira aproveitou, está aproveitando, vamos ver se a coisa se efetiva, para já fazer as pazes com a União Brasil e com o seu antigo amigo do peito, hoje desafeto, né? É, já fazendo um bem bolado para encaixar, né? O Elmar nesse acordo, e aí sobraria só no que diz respeito à disputa na Câmara, que, enfim, sobraria só Antônio Brito do PSD do Kassab, né? Que por enquanto ali decidiu manter a candidatura. Agora, essa história do corte de gastos não tem jeito, né? Assim que vier, e se o mercado achar que é um corte consistente, aí o dólar despenca ainda mais, né? Hoje caiu, em relação ao absurdo de sexta-feira, né? Voltou aquele patamar que estava na sexta-feira, no começo do dia. Mas é claro que esse dólar continua na faixa de 5,70, ainda 5,76, continua um absurdo isso, né? Não existe razão para o dólar estar nessa altura.
não existem, a economia brasileira não tem a fragilidade que justifique esse troço, né? Mas aí virou, agora claramente virou um braço de ferro também, né? E, portanto, vai ter de fazer, né? Vai ter de fazer o corte de gastos. E acabou, né? Haverá protestos, certamente, setores à esquerda do partido, se realmente pegar cortes na área social, eu não vejo como não ter, né? Porque o corte na dimensão precisa ser feito, vai ter que mexer com alguns programas, né? Vamos ver em que medida, né? Não faria sentido se a gente fosse pegar do ponto de vista dos números, essa pressão não faz sentido. Mas, meu amor, entre aquilo que a gente gostaria e aquilo que existe, né, a política lida com o que existe, Exato. né? É uma questão, Tantas enfim. coisas, né? Aquele meme de expectativa realidade é um eterno na vida de todos. Do políticos não iam ser diferentes. O Brasil sendo pressionado aí, então, para achar uma solução fiscal. E a gente de olho aqui, sempre no nosso Olha Aqui, tio Rei. Obrigada por mais essa, viu? Um beijo para você. Até quarta. Tchau. Até. Tchau, tchau também para todo mundo que acompanhou o nosso programa, nossos internautas e nossos telespectadores. Muito chique poder falar isso por aqui, gente. Um beijo para todo mundo e até a próxima.